Senhor Jesus, oramos, Senhor, a Ti, entregamos ao Senhor nosso coração, entregamos ao Senhor a nossa vida, Senhor, e pedimos que o Senhor reine, Senhor, em nós completamente, reine, Senhor, em nossa vida, venha, Senhor, primeiramente para a nossa vida, ao Teu reino, faça-se primeiramente em nós a Tua vontade, assim como é feita, Senhor, no céu. Senhor, que a partir de nós, Senhor, o Teu reino também, Senhor, venha para toda a terra, se expanda, Senhor, para que o Teu reino seja estabelecido, Senhor, e todo domínio, poder, majestade sejam, Senhor, dados a Ti, Senhor, como aquele que é o detentor, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra nos falar dessa semana. Obrigado, Senhor, pelo falar profético, obrigado, Senhor, pela direção. Obrigado, Senhor, porque nós não estamos perdidos, mas como igreja temos, Senhor, um norte, temos, Senhor, uma bússola, Senhor, a Tua palavra é a bússola que nos aponta, Senhor, a direção a que devemos seguir, a direção a que devemos andar. Senhor, e ainda pedimos ao Senhor que o Senhor tire do nosso coração, da nossa mente, todo arrazoamento, Senhor, todo questionamento, toda dúvida, Senhor, tudo que é contrário a Ti, tudo que é contrário ao Teu falar. Limpa-nos, Senhor. Senhor, limpa-nos completamente, lava-nos com Teu sangue. Perdoa, Senhor, ainda os nossos muitos pecados. Perdoa as nossas transgressões. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Senhor, cresça em nós, Senhor. Reina em nós, que o Teu Espírito, que a Tua vida em nós, Senhor Jesus, alcance todo o nosso ser. Que não haja em nós nenhum espaço vago, mas que sejamos completamente cheios do Espírito. Senhor, abençoe a Tua igreja, abençoe, Senhor, as famílias, abençoe, Senhor, os casais. Ainda oramos, Senhor, pelas casas dos irmãos. Senhor, visita, Senhor, a parentela, visita, Senhor, os familiares, visita, Senhor, cada um daqueles, Senhor, que ainda não tiveram experiência com o Senhor, que só possa, Senhor, por meio dos irmãos, usar os irmãos como canal, para também levar salvação para a sua casa, para a sua família. Senhor Jesus, nós precisamos avançar, Senhor, mas só conseguiremos avançar, Senhor, tendo o Senhor como cabeça, tendo o Senhor como nossa direção. Senhor Jesus, fala conosco nessa noite, Senhor, ilumina os olhos do nosso coração, dê-nos espírito de sabedoria e de revelação. Nós te amamos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque podemos estar aqui nessa noite. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Graças a Deus. Irmãos, Jesus é o Senhor. Iremos compartilhar a semana 1 do volume 2 do nosso Alimento Diário, Mensageiros de Cristo, que tem como título: A vida estava na palavra, era a luz dos homens. É isso mesmo? A vida estava na palavra e a vida era a luz dos homens. Leitura bíblica, João 1, 4 e 5. Nós começamos essa semana, irmãos, novamente vendo a respeito do encargo passado, semana passada. Apocalipse capítulo 4. Abra comigo, por favor, Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4, versículos 1 e 2. Apocalipse 4, 1 e 2. Depois dessas coisas, olhei no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Vimos isso semana passada. O Senhor tornou a nos falar novamente a respeito dessa visão que João teve. Os escritos de João são elevados. Você precisa, irmãos, estar no Espírito para você compreender os escritos de João. João, já falamos, os irmãos já leram, João, o discípulo amado,
João foi o último apóstolo que esteve com o Senhor, a partir para o Senhor. João foi o último de todos aqueles que andaram, viram as palavras do Senhor. João foi preservado pela soberana sabedoria de Deus, foi conservado em Patmos. Vimos semana passada, João estava em Patmos, João não estava numa vida boa, João estava no meio de um sofrimento. Não é fácil você ser julgado por algo que você fez, muito menos por algo que você não fez. João relata que ele foi preso por causa do testemunho, por causa da palavra. João foi exilado em Patmos pelo Império Romano. Então ele foi preservado pela soberania de Deus, e em Patmos ele teve a visão do Apocalipse. Os escritos de João fecham toda a Bíblia. Os escritos de João fecham os evangelhos. O evangelho de João foi o último evangelho a ser escrito. Os escritos de João fecham as epístolas. 1ª, 2ª e 3ª João fecham as epístolas. E os escritos de João, Apocalipse, fecha toda a Bíblia. Então é um livro elevado, são escritos elevadíssimos, estão intimamente ligados entre si, tanto o Evangelho quanto as epístolas, quanto o próprio Apocalipse, eles estão interligados. Então, que você e eu possamos estar no Espírito nessa noite, irmãos. Não vamos dar vazão para a nossa mente caída, não vamos dar vazão para os nossos pensamentos que gostam de passear por aí. Os nossos pensamentos gostam de vagar por aí. Se você der um descuido, acabou, você perdeu o encargo e a linha da mensagem, aí já chega no final, você não entende nada. Certo? Talvez você já está aí pensando, preocupado com o que vai fazer no almoço amanhã. Não é isso? O que eu vou fazer amanhã para o almoço? Olha sua mente como é, tá vendo? Está diante dos irmãos, junto com os irmãos, ouvindo a palavra de Deus, está preocupado com o que vai comer amanhã. Irmãos, nem só de pão viverá o homem. Não é isso? Claro que tem que ter o pão. Não é isso? Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Disso viverá o homem. Então, controle a sua mente, irmãos. Ancore a sua mente no Espírito, como fala Hebreus. Amém? Permita que o Espírito guie a sua mente. Permita que o Espírito encabeça a sua mente. Quando o Espírito nos encabeça, a nossa mente é levada pelos caminhos eternos, pelos caminhos retos e pela vontade do Senhor. Irmãos, nós precisamos dar vazão para que o Espírito nos governe, para que o Senhor reine em nós. Flávio falou aqui, não é isso? O Senhor, antes de reinar, irmãos, em toda a terra, quando vier o reino, quando vier o milênio, Ele primeiro precisa reinar em mim e em você. Se Ele não reinar em nós, como que Ele vai reinar lá fora? Se Ele não reina nos que são de casa, como que eles vão reinar naqueles que ainda não são de casa? Então, irmãos, Pedro fala que, a respeito do juízo, o juízo ele é chegado e ele começa pela casa de Deus. Tudo que Deus vai fazer começa pela igreja. Tudo que Deus vai executar começa na igreja. Amém? E a igreja coopera com Ele para que o reino venha. Então, por favor, irmãos, que o Senhor possa nos encabeçar, que o Senhor possa reinar em nós, que o Senhor possa conduzir a nossa vida. Irmãos, não há nada melhor do que ter uma vida sob o encabeçamento de Cristo. Pare de querer, irmãos, pare de querer controlar a sua vida. Pare de querer fazer as coisas acontecerem por força própria. Pare, irmãos, de querer, dar o seu jeitinho humano. Pare de pensar que você está no controle das coisas. Ninguém está no controle de nada, irmãos. Porque é alguém no trono, e esse alguém no trono controla todas as coisas. João viu isso. Depois dessas coisas, que coisas? Apocalipse 2 e 3, as cartas às 7 igrejas. Olhei não somente uma porta aberta no céu, a porta está aberta. O Senhor é esse que abre a porta já está aberta para nós, irmãos. A porta já está aberta para nós. Mas eu preciso querer. Eu preciso querer. Se eu não quiser, irmãos, a porta vai continuar lá. E a porta que Ele abre, ninguém fecha.
Ela está aberta, mas tem alguns que não estão entrando por ela. Por que tem alguns que não entram pela porta que está aberta no céu? Porque primeiro não abriram a porta, que o Senhor falou lá na igreja, hein? Está aqui, ó, a igreja em Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Antes de você, irmãos, entrar por essa porta que está aberta, primeiro o Senhor precisa achar uma porta aberta no seu coração. Não é isso que ele fala em Laodiceia? Ele fala o seguinte, Apocalipse 3, na mesma folha que está aberto aí, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, se abrir a porta, porque a porta está fechada, via. Deus está com a porta aberta para nós, mas muitas vezes nós estamos com a porta fechada para Deus. Se você não abre a porta para Deus, você não vai conseguir entrar na porta que Deus tem aberta. Entendeu, irmãos? O Senhor precisa, irmãos, achar essa porta aberta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha que maravilha, olha que relacionamento, olha que comunhão. Da parte de Deus, a porta dele está aberta. O céu está aberto para nós, irmãos. O Senhor tem aberto as revelações, né? Andrew Miller fala que para a igreja em Filadélfia, ele tem destrancado os tesouros da palavra profética. Está destrancado para nós, não está, Flávio? Mas agora, para Deus, eu quero saber da sua vida agora. Agora, irmãos, agora. Considere a sua vida. Considere a sua vida. Para Deus, a porta, a sua porta do seu coração está aberta ou está fechada. Toda palavra que você ouve é Deus batendo na porta. Todo alimento diário, todo dia de leitura, né, filha? Todo dia que chega, você vai na leitura, o que é Deus batendo? O que ele fala? Se alguém ouvir a minha voz. João ouviu. E abrir a porta. Eu entrarei. Você quer, irmãos, que o Senhor entre na sua vida? Você quer que o Senhor entre na sua casa? Você quer que o Senhor entre na sua família? Você precisa abrir a porta para Ele. E a melhor forma de você abrir a porta, irmãos, é você invocar o nome do Senhor. É você emergir na palavra, é você desfrutar dos hinos, é você, irmãos, abrir também a porta da sua casa física para as reuniões da igreja. Amém? Quantas portas ainda não estão fechadas, né? Quantas portas ainda não estão fechadas? Precisamos abrir a nossa casa para o Senhor. Amém? Então ele fala, ouvi, olhei, e não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz, como de trombeta, ao falar comigo dizendo, sobe para quê? Irmãos, vamos subir agora? Vamos subir. Irmãos, vamos deixar a influência dessa terra para lá. Vamos deixar a influência dessa terra de lado. O que tem te prendido nesta terra? O que tem te prendido nessa terra? Talvez o que tem te prendido nessa terra, talvez o que tem te prendido nessa terra, seja aquilo que o Senhor precisa tirar de você. Para que você seja solto, para que você seja livre, para que você seja, como é que fala? Desprendido? Desprendido, né? Irmãos, não vamos permitir que nada nos prenda. Vivamos nessa terra, dia a dia, os nossos afazeres, os nossos compromissos. Vivamos, irmãos, a nossa vida secular, com os olhos no céu. Amém? Não vamos permitir que nada nos prenda aqui, porque o Senhor está nos chamando, sobe. E às vezes nós estamos garrados nessa terra. O Senhor, irmãos, Ele nos libertou. E Ele nos, é Gálatas que fala, não é? Que Ele nos desarraigou deste mundo perverso. O que este mundo é, Bia? Perverso. Ah, mas a minha vida está tão boa. Não está.
Se você estiver arraigado neste mundo perverso, aparentemente vai ser boa, mas irmãos, no fundo, vai estar um problema muito grande aí, vai estar uma dificuldade muito grande aí. O Senhor, Ele quer fazer o que? Nos desarraigar. Desarraigar e arrancar pela raiz. Irmãos, não vamos lançar raízes aqui, não vamos lançar raízes nessa terra. A nossa pátria, Paulo fala aos Filipenses que a nossa pátria não está aqui. A nossa pátria está onde? Nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor. Irmãos, não lance raízes nessa terra. Vamos investir a nossa vida no céu. Amém? E como que nós fazemos subindo para essa porta, entrando para essa porta? A porta está aberta, a voz está te chamando. Agora, o que basta nos fazer? E te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito. Irmãos, estar em espírito é o segredo para ser desarraigado desse mundo perverso. Estar no espírito é o segredo, irmãos, para você ser transferido de esfera. Estar no espírito é o segredo para você sair e subir. E quando você sobe, você tem uma visão de algo que você não consegue ver estando na terra. Quando você está nessa terra, irmãos, o que você vê? Você vê morte, você vê tribulação, você vê tristeza, você vê, irmãos, desavença, você vê, irmãos, inimizade, você vê contendas, você vê toda sorte de coisas estando nessa terra. Porque está nessa terra. E quando o Senhor escreve a igreja em Pérgamo, Dulce, o que ele fala ali? Habitas onde está o trono de Satanás. Nesta terra, irmãos, ainda tem um trono, que não é o trono de Deus. Nesta terra ainda há um trono que não é o trono de Deus, e sim o trono de Satanás. E é onde ele reina, onde ele domina, onde ele controla. Então, se eu e você estamos no território dele, nós somos controlados por ele. Entendeu? Agora, não estamos falando, irmãos, talvez você está com a sua mente aí agora, nós não estamos falando de coisas físicas. Nós não estamos falando de você estar com o seu corpo físico nessa terra, não é isso. Estamos falando de coisas espirituais. Você está sim fisicamente nessa terra, mas quando eu e você, como Paulo fala, Gálatas capítulo 25, se vivemos 5:25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aí sim, você está fisicamente aqui, mas a sua vida e a sua visão está lá. Aí você já não mais fica vendo morte, você já não mais fica vendo dificuldades, já não mais você fica vendo situações que não tem resolução, que não tem saída, que não tem jeito, irmãos. Quando nós nos voltamos ao Espírito, nós vemos o quê? Imediatamente eu me achei em Espírito e eis armado no céu um trono, aleluia, há um trono no céu. Há um trono no céu. Quando você, irmãos, é um irmão que vive invocando o nome do Senhor, né, irmão? Você vive ali, tem uma vida diária, irmãos, na comunhão com o Senhor, está trabalhando, está ouvindo a mensagem, está ouvindo o hino, está imergindo na palavra, está tendo comunhão. Você, irmão, está nessa terra fisicamente, mas os seus olhos, a sua mente, a sua vida está lá em cima. Aí você consegue ver o que? O trono, Cláudia. Por que as discussões, por que ocorrem tantas brigas, irmãos? Porque os dois estão na terra, olhos na terra, mente na terra, pensamentos na terra. Aí o pau quebra, perdão da palavra, aí o pau quebra. Mas se um tem os olhos no alto, se um tem a visão do trono, irmãos, aí sim as coisas mudam. Entendeu? Então o que o Senhor quer nos fazer? Ver esse trono, e eis armado no céu um trono. Olha, esse trono é maravilhoso. Esse trono, irmãos, ele nos dá uma segurança. Esse trono nos dá uma certeza, irmão. Esse trono nos dá uma convicção. Há um trono no céu. Ah, mas está vazio? Não. E armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Olha.
Olha, e no trono alguém senta. Irmãos, a sua mente não vai conseguir mensurar isso. Mas um vislumbre rápido. Agora imagina você olhando o trono e alguém sentado no trono. Estevão, Atos, quando Estevão estava sendo apedrejado, né, Flávio? Estevão estava ali, sendo apedrejado, Saulo consentindo na sua morte do lado. Estevão, o que Atos fala? Cheio do Espírito. Irmãos, o jovem estava sendo apedrejado. Um jovem com toda a vida pela frente. Ele podia estar blasfemando, ele podia estar amaldiçoando aqueles que o estavam, né? Que o estavam apedrejando. O que Estevão falou? E Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou e viu o céu aberto. E quando ele viu o céu aberto, ele viu o Filho do Homem em pé, ou de pé. Irmãos, quando nós nos propomos, Dulce, quando nós nos propomos a viver no Espírito, naquelas dificuldades, naqueles momentos mais difíceis, o Senhor, irmãos, ele fica de pé. É a única passagem na Bíblia que fala que ele estava de pé. Diante de uma situação que Estevão estava passando. Estevão olhou, viu o céu aberto. Estevão viu aquele como filho do homem, o filho do homem de pé. E ele entregou o Senhor. Recebe o meu espírito. E não impute a este Senhor os pecados. Irmãos, o Senhor está nos mostrando que nós não temos outro caminho se não subir para o alto. Na sua vida diária, no seu viver diário, no seu viver cotidiano, irmãos, nós precisamos aprender a subir. Senão, irmãos, mais cedo ou mais tarde você vai ser consumido e você vai ser consumida. Mais cedo ou mais tarde, se eu e você não aprendemos a subir. É o que o Senhor está falando todas as semanas, irmãos. Entra a semana, sai semana do alimento diário, esse versículo está sendo trazido para nós. O que é isso? Isso é a insistência de Deus, isso é o amor de Deus, isso é a misericórdia, a graça de Deus, chamando você, sobe para quê? Olha o amor, TT, de Deus por você. Olha o amor de Deus por nós, a ponto de falar, vem para perto. Vem para perto. Sobe para cá, vem para perto de mim. Irmãos, o Senhor quer te colocar no lugar, o Senhor quer te chamar, irmãos, para perto dEle. Sobe para perto, vem para perto de mim. Irmãos, existe lugar mais seguro do que perto do Senhor? Não existe, irmãos. Então, tenhamos essa visão, não é isso? Imediatamente me achei em Espírito. Então, qual que é o segredo? Nos voltar ao Espírito. E temos várias maneiras para nos voltarmos ao Espírito, né, Flávio? A primeira delas é invocar o nome do Senhor. Quantas vezes você invocou o nome do Senhor hoje? Quantas vezes você, irmãos, de coração, invocou o nome do Senhor? Lendo e orando. Falar, cantar. Emergir na palavra. Irmãos, tudo isso é a chave, é o segredo para nos voltarmos ao Espírito. Porque você vai estar o quê? Você vai estar armado para qualquer situação difícil que vier. E o Senhor nos chama, sobe para aqui. E ele olhou, ele viu um trono, e no trono alguém sentado. Irmãos, no trono há alguém. O trono não está vazio, doce. O trono não está vazio. A tumba está vazia, né, Flávio? A tumba está vazia, o trono não está. Grandes homens da humanidade que fizeram história. Grandes homens que fizeram história. Grandes homens que se tornaram heróis. Se você for agora no túmulo, você vai achar as ossadas. Você vai achar os restos mortais. Mas deste que está sentado no trono, você não vai achar nada dele naquele túmulo. O túmulo está vazio e o trono tem alguém sentado nele. Aprendamos a ver isso, irmãos. Aí quando João olhou, o que ele viu? Ele viu, falamos isso aqui. Ele viu o quê? Ele viu alguém sentado
E esse que se acha sentado é semelhante. João viu quem? Aquele Jesus sofredor? Viu aquele Jesus que tinha sido flagelado? Aquele Jesus com aquela coroa como muitos pintam. Como muitos pintam, e aquele Jesus com as vestes rasgadas, aquele Jesus com aquela coroa na cabeça. Será que João viu isso? Aquele Jesus ali que andando, indo em direção ao lugar que ele seria crucificado, a ponto de não ter mais forças humanas, chegou a cair, irmãos. Tamanho era o desgaste físico e emocional. É esse Jesus que está no trono? Não. É o Jesus ressurreto. Aí, irmãos, aí a visão completa. Alguém sentado, e esse alguém que se acha sentado é semelhante no aspecto de pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. E ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Irmãos, nesse trono há energia, nesse trono há poder. Falamos isso aqui semana passada. Talvez a sua bateria espiritual está prestes a descarregar, Sueli. Quantos de nós chega no decorrer do dia em casa com a bateria quase zerada? Irmãos, você não precisa esperar chegar em casa para recarregar suas baterias. Onde você estiver, você pode, irmãos, ir diante desse trono. E nesse trono há raios, nesse trono há trovões, nesse trono há relâmpagos, nesse trono há poder, há energia nesse trono. Aí você recarrega a sua bateria, aí você é renovado. Entendeu? Aí as dificuldades vêm. Dá uma balada, você vai e recarrega, você é renovado. E assim nós vamos vivendo a nossa vida, irmãos. Assim nós vamos vivendo a nossa vida até a volta do Senhor. O que você não pode permitir é o quê? Chegar no zero. Zerou tudo, acabou. Paulo falando aos Tessalonicenses, não apagueis o Espírito. O que é não apagueis o Espírito? Não permitir que o fogo do Espírito se apague. Quando nós temos a visão do trono, você está todo momento conectado no trono. E você está com a sua carga totalmente, você anda, não é isso? 100%, né, Flávio? Da sua energia recarregada. Oxalá se todos recarregassem as suas energias, as suas baterias espirituais, como você carrega de um celular, na verdade. Oxalá. Oh, glória a Deus, se isso acontecesse, né? Se você andasse ali, não está nem... Começou a descarregar, você vai, carrega de novo. Não, isso aqui não pode. Irmãos, veja a sua vida espiritual. Recarrega as suas energias, recarrega, irmãos, as suas forças no trono. No trono, irmãos, há esse poder, no trono há essa autoridade, no trono, irmãos, há esse governo. E esse governo precisa vir primeiro para a nossa vida. Falamos, Flávio falou, vou falar novamente. O Senhor precisa reinar em nós. Mateus capítulo 6, quando ele foi ali proclamar a oração, uns falam dominical, outros falam a oração do Pai Nosso. Ele diz uma frase o seguinte: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Primeiro, irmãos, você precisa orar, e eu preciso orar ao Senhor para que a vontade dele seja feita na minha vida primeiro, Deus. Que se o Senhor não reinar na nossa vida, irmãos, como que faz? Como que fica? O Senhor está querendo alcançar as pessoas, não é isso? O Senhor está querendo, irmãos, alcançar a terra. Mas antes de alcançar a terra, Ele precisa nos alcançar. Ele precisa reinar em nós, Ele precisa ocupar, como falou no alimento diário, ocupar todo vago, todo espaço vazio, precisa ser ocupado pelo Senhor. Irmãos, não perca tempo. Não desperdice o seu tempo. Não desperdice o seu tempo. Ore ao Senhor. Senhor, reina na minha vida.
Senhor, eu entrego diante do Senhor. Senhor, e em que eu for rebelde, que o Senhor me ilumine, que o Senhor me leve ao arrependimento, para que eu possa me sujeitar à tua autoridade. Não, irmãos, espere algo ruim acontecer para se sujeitar à autoridade de Deus. Isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Se você falar que está, eu quero que você me mostre agora. Como alguns falam, se não vem pelo amor, vem pela dor. Alguns falam assim, está escrito. Falamos isso aqui umas semanas atrás, né? Tem alguns que falam, está escrito que não cai uma folha, se Deus... Mostra onde está isso aí. E outros falam, está escrito, se não vem pelo amor, vem pela dor. Aonde que está isso, irmãos? Conceitos que nós aprendemos e repetimos, né? Nós não somos papagaio para ficar repetindo, não, irmãos. Você precisa ter conhecimento, você precisa conhecer a Bíblia, você precisa conhecer a palavra, para que você não seja envergonhado. E eu não seja envergonhado. Mas então, irmãos, é isso, não espere algo ruim acontecer para você se submeter ao encabeçamento e à direção e à autoridade de Deus, irmãos. Não espere o Senhor permitir que algo aconteça para nos ganhar mais. Vamos nos entregar, irmãos. Não espere o soldado vir quebrar suas pernas, como foi de um e de outro ao lado do Senhor, mas sigamos o exemplo do Senhor. Sigamos o exemplo do Senhor que se entregou. Vamos nos entregar, vamos render a Ele. Oh Senhor, seja Senhor o cabeça da minha vida, seja o cabeça, Senhor, da minha casa, seja o cabeça do meu relacionamento, seja o cabeça, Senhor, dos meus negócios, seja o cabeça, Senhor Jesus, de todo o meu ser, Senhor. Amém? Há um trono, há alguém sentado no trono. E há também o que, Flávio? Há um governo, ainda Apocalipse, há uma administração celestial. Versículo 3, já lemos. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio. Ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto à esmeralda. Apocalipse 4:4 agora. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Olha, o que você encontra diante do trono? Relâmpago, vozes e trovões. Irmãos, o céu, ele está a todo momento em movimento. O céu está a todo momento o quê? Energizado. Irmãos, no céu não é paradeira, não. Qualquer momento, irmãos, que se você voltasse ao Espírito, quando você se volta ao Espírito, você, irmãos, vai ver esse movimento no céu. Qualquer hora, qualquer momento que você pensar. Aí Ezequiel, capítulo 1, né? Ezequiel, capítulo 1, fala sobre isso. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Ezequiel 1, fala o seguinte: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês. Lê comigo, por favor, versículo 1. Olha, aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados. Agora você acha que a vida desses exilados era boa? Onde que Ezequiel estava? No meio dos exilados. Olha o que aconteceu. Junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Na sua vida, no meio dos exilados, essa semana que passou agora, quantas vezes você viu o céu aberto e quantas visões de Deus você teve? Quantas vezes você viu aberto? Porque aberto está a porta. Mas quantas vezes você viu a porta e quantas vezes você teve visão de Deus?
Versículo 4, olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disto, uma coisa como um metal brilhante que saía do meio do fogo. Só coisa energizada. No meio dessa nuvem saía semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinha semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como de um bezerro e luzia como o brilho de bronze polido. Bronze polido, você vai ver em Apocalipse a mesma característica do Senhor. Debaixo das asas tinham mãos de homem, aos 4 lados, assim todos os 4 tinham rostos e asas. Essas se uniam uma à outra. Se uniam, irmãos, se uniam uma à outra. E não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. Olha só que coisa, não vai dar tempo de a gente entrar nisso aqui, mas isso aqui é maravilhoso. A forma de seus rostos era como de homem à direita. Os 4 tinham rosto de leão à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Os 4 aspectos dos 4 evangelhos. Flávio já falou sobre isso aqui. Rosto de homem, evangelho de Lucas. Rosto de leão, evangelho de Mateus. Rosto de boi, rosto de servo, não é isso? Evangelho de Marcos. E rosto de águia, evangelho de João. Essa aqui é o Senhor, a expressão do Senhor, tá? Assim, cada qual, versículo 12, cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir. Então esse ser vivente não anda de qualquer maneira, ele anda para onde o Espírito vai. Não é isso? Para onde o Espírito havia de ir. É totalmente, irmãos, conectado à direção do céu. Conectado à direção do Senhor, conectado à direção da palavra. Ó Senhor Jesus, o aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa. Carvão em brasa. O carvão em brasa, o que acontece? O que é? O carvão em brasa, irmãos, ele é quente. Mas para um carvão se permanecer quente, ele precisa estar com outro carvão, concorda? Só um carvão, só um torrão daquele, ele não permanece aceso. Mas quando você os une, né, os churrasqueiros de plantão sabem. Não é isso? Os churrasqueiros de plantão sabem disso. Quando você une ali, quando aquele, irmãos, esquenta, acabou. Não é isso? Esquentou, acabou. Então o que o Senhor está fazendo conosco? Nos unindo, para que nós mantenhamos essa chama acesa. Senão, irmãos, você vai se apagar. Se você sair do meio dos outros carvões aí, o que vai acontecer com você? Mais cedo ou mais tarde você apaga, vai virar o que? Só fumaça. Cadê o irmão? Virou fumaça. Cadê a irmã? Virou fumaça. É triste, irmão, saber disso, não é? Ó, cadê? Virou fumaça. Senhor Jesus, livra-nos de virar fumaça, né? Mantenha-nos como esse carvão em brasa, a semelhança de tochas. Aí já aumentou a intensidade. Aí já virou tocha, Dulce. Olha, a tocha está acesa. O fogo corria resplandecente por entre os seres. Irmãos, o fogo corria. O que o Senhor falou no Evangelho de Lucas, né? Que ele veio para botar fogo nesta terra. É Lucas? E bem quisera que ela já estivesse a arder. Por meio da igreja, o Senhor está botando fogo na terra, Bia. Por meio dos irmãos que estão aí se propondo em cooperar com o Senhor está botando fogo na terra. E o fogo não para, o fogo, ó, tocha que corre, resplandecente por entre os seres. Esse fogo, irmãos, corre resplandecente por entre nós. E dele saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de
relâmpagos. Então, ou seja, não para, o movimento no céu é intenso, irmão. O movimento do céu não para. Se você quer uma vida boa, sossegada, sem muito compromisso com as coisas de Deus, irmãos, sinto em te informar, o reino não é para você. Ou você não é para o reino. Porque lá as coisas acontecem dessa forma. É intenso, Rodrigo. Agora, se eu e você estamos buscando sossego, está entendendo? Você leu aqui como que é a característica, irmãos, diante do trono? Se você está querendo sossego, o que você vai caçar lá em nome de Jesus? Você já parou para pensar nisso? Tem muitos que pensam o seguinte: quando o Senhor voltar, e você é transformado, e as coisas voltarem ao seu padrão original, de fábrica, né? Eu vou ter um sossego pelo resto da minha vida, que não vai ter resto. Irmãos, Apocalipse nos fala que eternamente os seus servos o servirão. Se você não quer servir hoje, se você não está querendo colocar o ombro debaixo da arca hoje, meu irmão, né, Flávio? O que você vai caçar lá, irmãos? Entendeu? Por isso que o Senhor está nos dando a chance de nos arrependermos hoje, porque Ele quer todos nós lá. Mas eu e você precisam, ó, Senhor, o negócio é sério. O choque está, ó. Quando você quer despertar alguém, você dá um choque em alguém, irmãos. Está alguém dormindo, dá um choque nessa pessoa para você ver, ela não dorme mais. Então o Senhor quer nos dar um choque de realidade, irmãos, do que Ele está precisando, do que Ele está querendo hoje. As coisas não é brincadeira, irmãos, as coisas é sério. Então, irmãos, esse é o céu. É isso aqui, você quer ou você não quer? Está sendo mostrado para você. Muitos acham que vai ser, né, armar uma rede, eu vou ficar agora sossegado pela eternidade. Não vai ter dia e não vai ter noite, então você não vai precisar dormir. Entendeu? Não vai ter mais os luzeiros, não vai ter mais não vai ter sol, não vai ter lua. A glória dos seus irmãos será eterna. Então, ou seja, irmãos, o caminho é servir, irmãos. O caminho é servir, não vai ter outro caminho não. Então você quer começar hoje? Amém ou não amém? Seu eis-me aqui, vimos semana passada. O fato de Isaías ir diante do trono de Deus, qual que era o resultado da porta aberta, da voz chamando e dessa insistência toda? E agora, quem enviarei? Quem enviaremos? Eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que o Senhor quer. João. Vamos lá para João capítulo 1. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, esse é o trono, esse é o céu, viu? Movimento. Relâmpago, raios, trovões, fogo. Ninguém vai ficar, irmãos, aí apagado, não. Não é isso? Que o Senhor acenda o nosso espírito, irmãos. Eu oro para que o Senhor, nessa reta final, ache em nós um espírito aceso. Ache em nós um espírito queimando. Ache em nós, irmãos, um espírito queimando pelo seu encargo, pela sua vontade. Não é isso? Ó Senhor Jesus. Já pensou se o Senhor tivesse de você? Já pensou se o Senhor tivesse de você a mesma disponibilidade que o seu trabalho tem de você? Já pensou se o Senhor tivesse de você o mesmo afinco e o mesmo compromisso que o seu trabalho tem de você? Já pensou, irmãos? Eu acredito que ele ficaria mais alegre, né, Vanusa? Ele ficaria muito mais alegre. Mas há esperança para a árvore, não é, irmão? Há ou não há? Ah, irmãos, essa árvore é a esperança para ela. O Senhor quer te ganhar hoje, o Senhor quer te encabeçar hoje, o Senhor quer reinar em você hoje. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio, na King James atualizada fala, no princípio era a palavra.
No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 3. Fala quem é também o verbo de Deus. Jesus. Então, se no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, no princípio era Jesus. No princípio era a palavra, é 13. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra é esse verbo aí. A palavra é esse verbo. Não precisa focar aqui não, vamos para João 1:1. No princípio era a palavra. No princípio quando, irmãos? No princípio antes do mundo ser criado. Mas é interessante, Dulce, que quando que fala no princípio, já já existia. João 8, deixa marcado aí, João 8:58. Li isso aqui semana passada, vamos ler de novo. É segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas. João 8:57. Não, João 8:56-58. João 8:56-58. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, com a mente terrena, com a mente fechada, com a mente cartesiana: ainda não tem 50 anos de vista, Abraão? O Senhor tinha quanto? Cerca de 30, né, Flávio? Irmãos, deram 50 anos para o Senhor? E tem muitos aí que ficam chateados de quando alguém te dá 2, 3 anos a mais. Deram 20 anos a mais para ele. Né? Ainda não tem 50 anos de vista, Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. No princípio era. Eu sou. No princípio era a palavra. Antes de Abraão existir, eu sou. Antes do mundo físico existir, irmãos, ele já era. É o eu sou. Uma vez, Flávio, eu vi um judeu convertido ao Senhor. Ele falando sobre esse eu sou, achei muito interessante. Ele falou que se você for nos escritos, se você for mesmo aprofundar na Torá, aprofundar ali no original, alguns rabinos têm essa concordância, que a melhor aplicação para esse eu sou, ele fala que é o seguinte: eu sou o que você precisa na hora que você precisa. Eu sou o que sou. Então ele é. Ele não será, ele é. Então ele é, Paulo falando aos Colossenses que ele é antes de todas as coisas. Então, voltando para João 1:1, fala que no princípio era a palavra. No princípio a palavra já estava. Agora deixa eu te perguntar, e a palavra é Cristo? E a palavra é o verbo, e a palavra é Cristo. Então, em qualquer princípio nosso, no nosso viver diário, em alguma decisão sua, em alguma escolha, em algum projeto, é a palavra? Porque antes de as coisas serem criadas, já era a palavra, entendeu? Mas agora no princípio nosso, do nosso viver diário, em algum princípio, era a palavra. No princípio do seu dia, era o verbo. No princípio de uma escolha sua, era o verbo. No princípio de uma decisão, era o verbo. Irmãos, a palavra precisa estar no princípio de todas as coisas. Irmãos, essa comunhão com o Senhor por meio da palavra, ela nos guia em todas as coisas, irmãos. Ela nos conduz, ela nos mostra o caminho, ela nos mostra o norte. Então, irmãos, na nossa vida, antes de qualquer decisão, antes de qualquer escolha, é a palavra? É o verbo? É Cristo? Ou é Cristo depois? Eu acho engraçado, Oiane,
que muitos oram para Deus abençoar algo que não consultaram Deus para tomar aquela decisão. Senhor, abençoa, mas antes de tomar a decisão, você consultou? Era a palavra? Era Cristo? Era o verbo? Senhor, abençoa, Senhor. Aí eu imagino o Senhor olhando. Senhor, abençoa. Senhor, abençoa aquilo que eu não te consultei, ou eu não fui no teu encabeçamento, Senhor, para tomar essa decisão. Abençoa. Que infantilidade nossa, né, irmãos? Que infantilidade. Abençoa, Senhor. O Senhor vai falar, abençoa o quê? Nós precisamos depender do Senhor em todas as coisas, irmãos. Senão não tem jeito, senão não vai. Estava com Deus. A palavra estava com Deus. João 17. Versículo 4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. João 17, 4. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive como? Junto de ti, antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo. A glória que eu tinha junto ou contigo. Com você, contigo. No princípio, a palavra estava com Deus. Estava com Deus. Antes que houvesse mundo, versículo 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. E verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Cristo saiu de onde? De Deus. Nessa unidade dulce, perfeita e completa. Eles eram um, são um. Aqui ele fala. Verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome. Hoje, irmãos, como que o Senhor está conosco? Por meio da palavra. E essa palavra nos guarda. Essa palavra nos mantém juntos. Essa palavra nos mantém unidos. Essa palavra nos mantém conectados. A palavra é Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas agora, vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Lhes tenho, irmãos, é presente a todo momento, a todo dia. O Senhor falando, eu lhes tenho dado a tua palavra. Olha, que presente de Deus. E o mundo os odiou. Olha, o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Irmãos, você não é do mundo. Você não é do mundo. Não tem por que você ficar preso, arraigado no mundo. Você não pertence a este mundo. Fala com o irmão que está do seu lado. Você não pertence a este mundo. Fala mais forte. Você não é deste mundo. Senhor Jesus, versículo 15. Não peço que os tire do mundo. Por que o Senhor falou, eles não são do mundo, então o certo seria tirá-los do mundo, não é, Emília? Há uma controvérsia aqui. Se eles não são do mundo, por que eles têm que ficar no mundo? Há uma missão a ser cumprida. Não peço que os tire do mundo, porque eles ainda têm uma missão no mundo, trazer o reino.
eles ainda têm essa missão. Porque se tirar eles agora do mundo, quem que vai trazer? Quem que vai cooperar? Não tem ninguém. Por isso. Mas nós não somos do mundo. Irmãos, você não pertence a este mundo. Não peça que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo. Falando de novo. Fala com o irmão que está do seu lado de novo. Talvez ele não entendeu. Você não é deste mundo. Como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra nos santifica. Quanto mais da palavra você come e bebe, mais santificado você se torna. Irmãos, estamos falando de palavra viva. Não estamos falando de conhecimento, não é isso. Palavra viva. Você é santificado. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Olha a sua função e a minha função. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. O Senhor orou por mim e por você, nesse dia. Você nem existia ainda, Ele já orou por nós. Versículo 21, a fim de que todos sejam um. Olha qual que é a vontade. Que a nossa comunhão seja a mesma comunhão do Pai com o Filho e o Espírito. A fim de que eles sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Olha que maravilha! O Pai no Filho, o Filho no Pai, e nós no Pai, no Filho e no Espírito. Senhor Jesus, isso é alto, o Evangelho de João é elevado, isso aqui. Não é isso? Cadê? Qual versículo? Para que o mundo creia que tu me enviaste, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. O Senhor quer que nós sejamos um, irmãos. Eu neles e tu em mim. A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Esta unidade de que o Verbo estava com Deus, esta unidade é que o Senhor quer nos aperfeiçoar nela. Se precisa de aperfeiçoamento, é porque nós ainda precisamos de aperfeiçoamento. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Como que o mundo conhece que Cristo nos enviou e nos ama? Por meio da unidade. Isso é maravilhoso. Como também amaste a mim. Versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Preste atenção, agora você vai entender Apocalipse 4, 1 e 2. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, onde Ele está? No trono. Onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Por isso da porta aberta, Dulce. A vontade de Deus, Dulce, é ver Dulce a todo momento diante do trono. A vontade dele está aqui, irmãos. Para que vejam a minha glória. Olha a glória. O que João viu? A glória. Então o que o Senhor quer que vejamos? A glória que me conferiste, porque me amaste antes. No princípio era, no princípio estava, por isso do amor. Versículo 25, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também esses compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Olha, para mim,
é o capítulo mais elevado de toda a Bíblia. João 17, a oração sacerdotal. É maravilhoso. Vamos terminar na terceira parte aqui. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 10, 30, rapidinho comigo, João 10, 30. João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. 1 João capítulo 5, versículo 20. 1 João 5, 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, Jesus, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no... Você reconhece e você está no verdadeiro. Em seu Filho, Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é Deus, a palavra era Deus, o verbo era Deus. O capítulo 1 de João, ele começa com vida e ele termina com edificação. Por isso, da série geral desse elemento diário, série Palavra, Vida e Edificação. No início do capítulo 1, fala, nós lemos o versículo aqui no início, lê de novo comigo, João 1, versículo 4, e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Começa com vida, começa com luz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Gênesis 1, 2. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Gênesis 1, 3. E disse Deus, e haja luz. E houve luz. Por isso que aqui fala que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Gênesis 1 era a luz para a criação. João era a luz para a vida eterna. Irmãos, essa luz começa com vida e termina com edificação. Versículo 42, versículo 42 de João 1, fala o seguinte: e o levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O Senhor já estava falando de pedra, 1 Pedro 2,15, pedra viva para edificação. Então o Senhor começa falando com vida, de vida, e termina falando de edificação. Versículo 51. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Alusão a Gênesis capítulo 28, versículos 11 a 22, a visão de Jacó. A escada é Cristo que liga a terra ao céu. O fato, irmãos, dessa porta estar aberta para nós hoje é porque Cristo se tornou o caminho. Ele se tornou o acesso, ele se tornou o caminho que nos leva ao trono, você está entendendo? E Jacó viu anjos subindo e descendo. Naquela época, era só anjos, porque não podia o homem, se não for regenerado, ir ao trono. Por isso que ele só viu anjos, ele não viu homem. Porque a redenção ainda não tinha ocorrido, mas agora, depois da redenção, Cristo se tornou escada, e nós podemos subir e descer por ela. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Pequenos grupos, vamos compartilhar. Amém?